meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao trilho de liderança da Assembleia de Deus Ministério Graça. Você vai dar início agora a mais um crescimento espiritual. Que bom que você já terminou ou está começando o crescimento espiritual no trilho de liderança. Eu peço a você que leia todas as referências bíblicas para o seu crescimento espiritual. Depois, você vai ser avaliado pelo seu supervisor. Entregue todas as respostas ao seu supervisor e eu tenho certeza que breve o seu crescimento espiritual estará acontecendo. E vamos logo, pois o Senhor Jesus está voltando. Quem sabe você nem vai terminar esse curso e o Senhor Jesus irá voltar. Então, vamos rápido, porque o Senhor Jesus tem pressa e quer você trabalhando na obra do Senhor, na seara do Senhor. Vamos para o nosso crescimento espiritual. E que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos para a mensagem de número 10. Abençoando as nações. Gálatas capítulo 3, versículo 29. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai de muitas nações. Através dele, as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis capítulo 22, versículo 18. O Novo Testamento revela que todos os cristãos são herdeiros desta promessa, da promessa de Deus dadas a Abraão. Ser um herdeiro significa que você herdou dele alguma coisa. Em Gálatas 3, versículos 7 e 9. Você é herdeiro de Abraão porque você se tornou a semente de Abraão através de Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Como semente de Abraão, você é um herdeiro da promessa de salvação. Mas como um herdeiro, você também está sob a ordem de abençoar as nações do mundo com as boas novas do Evangelho. Você deve reivindicar a sua herança. Salmo número 2, versículo 8. Através de Abraão, as nações do mundo foram abençoadas. Através de Jesus, as nações são uma herança também. Qualidades espirituais. O que nós vamos ver a seguir são qualidades espirituais que Abraão tinha e que lhe qualificou para ser uma bênção às nações e como essas qualidades se relacionam também com a visão da colheita que Deus tem para a sua vida nesse ministério. Abraão estava plenamente persuadido. Abraão creu na visão que Deus lhe mostrou. Ele estava plenamente persuadido que através dele, Deus abençoaria as nações do mundo. Você está persuadido, irmãos, para ganhar muitas nações para o Senhor Jesus? Para que a visão da colheita do Senhor Jesus nesta igreja se torne realidade na sua vida, você deve estar plenamente persuadido. Deus tem prometido abundante colheita para esta igreja. Ele tem providenciado também estratégias e metodologias. Você é chamado como um colaborador para abençoar as nações do mundo através da mensagem do Evangelho. Abraão, ele investiu em coisas espirituais. Abraão investiu sua vida toda no que não era visível no mundo natural. Deus deu a Abraão a promessa de uma terra maravilhosa, porém ele mesmo nunca colocou os seus pés, irmãos, neste país. Atos capítulo 7, versículo 5. Uma terra que Abraão nunca tinha visto foi prometida. Ela foi prometida para um filho que ele não tinha. Abraão, porém, não duvidou de Deus. Ele investiu sua vida no plano de Deus para que a promessa de Deus fosse cumprida nas futuras gerações. A visão da colheita que Deus tem para essa igreja, em natureza, você vai gastar a sua vida inteira investindo no que não é visível, mas os resultados serão eternos. As gerações que virão através de você serão abençoadas, porque você vai cumprir a visão que Deus tem colocado nesse ministério através dessas mensagens. Abraão foi obediente ao chamado. Quando Abraão foi chamado por Deus para ir a um lugar que ele depois receberia por sua herança, ele obedeceu. Hebreus 11, versículo 8. Não é suficiente ser chamado para a visão da colheita. Você deve responder e ser obediente a esse chamado, a essas mensagens que Deus tem colocado para a sua vida. Abraão estava disposto a permanecer sozinho. Deus disse o seguinte de Abraão: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Isaías 51, versículo 2. Abraão foi chamado sozinho, irmãos. Ele teve que deixar seu lar, a sua família, em resposta ao chamado. Quando você é chamado por Deus para a salvação, isso é uma questão pessoal.
Cada pessoa deve responder pessoalmente a esse chamado. O chamado para a colheita espiritual que Deus está te chamando agora é igual, mas é exatamente isso. Como Abraão, você é chamado sozinho. Você deve tomar essa decisão sozinho. Responder a esta visão pode envolver você deixar, às vezes, a família, deixar o lar, certamente. Isso vai envolver você caminhar sozinho entre crentes despreocupados que não vão pegar esta visão. Não estou falando para você sair e largar sua casa, não. Eu estou falando para você, às vezes, você vai ter que pegar essa visão sozinho, às vezes a esposa não vai querer pegar. Às vezes a esposa vai pegar e o esposo não vai pegar. Isso é caminhar sozinho. Ele teve visão, irmãos. Abraão teve visão espiritual. Abraão teve uma visão espiritual em Hebreus 11, versículo 10. A sua visão foi baseada em coisas espirituais. A sua visão era de uma cidade que havia sido construída por Deus. Isso o levou a peregrinar numa terra estranha, habitar em tendas, separado do seu lar e da sua família. A visão mudou a vida de Abraão. A visão, irmãos, da colheita espiritual desta igreja vai mudar a sua vida também. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você não pode estar contente com as coisas temporais dessa vida, irmãos. Você tem que buscar coisas eternas. Abraão, ele conhecia a Deus intimamente. Quando Abraão foi chamado de amigo de Deus, irmãos, em Tiago capítulo 2, versículo 23. Isso irá requerer também de você o quê? Um íntimo relacionamento com Deus, pessoal, para que essa visão que Deus tem colocado nesse ministério possa cumprir na sua vida, senão não vai ocorrer. Você tem que aprender os seus caminhos e ser capaz de ouvir a voz de Deus. Você deve se tornar um amigo de Deus em jejum, em oração, em palavras. Palavra de Deus na sua vida, querido. Abraão estava cheio de esperança. O apóstolo Paulo disse de Abraão: Abraão, esperando contra a promessa, creu para vir a ser pai de muitas nações. Romanos 4, versículo 18. Embora Abraão não tivesse nenhum filho, Abraão recebeu uma promessa para ser o pai de muitas nações. No natural, não havia esperança, mas mesmo em face da desesperança, Abraão creu com a esperança. Não importa, irmão, qual seja agora a sua circunstância. Não importa qual seja a esperança, a situação em que você está. Saiba que Deus tem chamado você para esta visão desta colheita, irmãos. Em pegar uma vida, discipular ela durante um ano, até que essa pessoa possa cumprir com a outra pessoa a mesma coisa. Essa é a visão da colheita que Deus tem dado para essa igreja. Abrace isso em nome de Jesus. Enfrente essa desesperança, que às vezes as pessoas te dão a incerteza. Às vezes a pessoa do lado não quer, mas você quer, em nome de Jesus. Aquele que prometeu, irmãos, ele é capaz de cumprir as promessas dele para a sua vida. Romanos capítulo 4, versículo 21. Abraão tinha uma fé forte. Abraão tinha uma fé tal que ele louvou a Deus pelo cumprimento da visão antes dela acontecer. Você pode fazer isso também, irmãos. Só de você ouvir essa mensagem, você já pode começar a louvar a Deus aí no seu espírito e dizendo que essa visão vai acontecer nesta igreja, na sua vida, em nome do Senhor Jesus, através desse ministério. Abraão estava completamente certo de que Deus era capaz de fazer tudo o que ele prometera. Romanos capítulo 4, versículo 20. A grandiosidade desta visão para a qual Deus está te chamando agora é avassaladora. Bilhões de vidas, bilhões de pessoas sem a mensagem do Evangelho. Eles são a terra, eles são a sua herança, irmãos. Através de você eles serão abençoados, eles serão alcançados. Não fique estagnado nas promessas de Deus. Não olhe a grandiosidade da tarefa diante de você. Olhe a grandeza de Deus. Deus prometeu abundante colheita espiritual para a sua vida. Seja como Abraão. Abraão, ele creu para ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Romanos 4, versículo 18. Abraão também era justo, né, irmãos? Porque Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Como você aprendeu anteriormente nessas mensagens, o fundamento do seu labor na colheita deve ser o que? Na justiça. Seja justo, faça as coisas corretas diante de Deus. Abraão era humilde. Paulo declarou que Abraão deu glória a Deus em Romanos capítulo 4, versículo 10. Abraão conhecia que o cumprimento da visão viria através de Deus. Apenas ele deveria receber a glória. Deus acaba de te dar essa visão agora, irmãos, em nome de Jesus. A visão da colheita deste mundo. Mas o cumprimento anular pode vir através dele. Você não pode receber a glória pela visão ou pelos resultados desta colheita que ele está te passando agora.
A glória pelo cumprimento desta visão deve ser dada somente a Deus. É algo especial que eu estou te passando agora, mas dê a glória somente a Deus. Abraão foi pacífico. Em Gênesis capítulo 13, os servos de Ló e Abraão tiveram diversos desacordos sobre os direitos das águas. Abraão procurou uma solução pacífica para o problema. A mensagem do nascimento de Jesus, liberada pelos anjos, foi uma mensagem de paz. O evangelho que você levará às nações é uma mensagem de paz, pois é somente através de Deus que a verdadeira paz vem. Abraão foi dirigido pela vontade de Deus. Quando Deus falou a Abraão que o sinal da aliança entre eles seria a circuncisão, a Bíblia registra que no mesmo dia em que Deus falou, Abraão circuncidou todos os homens da sua família, em Gênesis 17. Algum tempo depois, Deus cumpriu a sua promessa a Abraão. Ele e a sua esposa, Sara, tiveram um filho. Após o nascimento de Isaque, Deus deu a Abraão um teste difícil. Ele disse-lhe para sacrificar o seu filho. Gênesis 22. Em Isaque estava o futuro da promessa de Deus. Ele era o herdeiro através de quem os descendentes de Abraão surgiriam. De Isaque viria a nação de Israel, através do qual todo mundo seria abençoado. Deus, porém, pediu a Abraão para oferecer seu filho como sacrifício. A Bíblia registra em Gênesis 22, versículo 3, que após Abraão receber essa mensagem de Deus, ele levantou-se de madrugada para obedecer às instruções de Deus. Mesmo quando a vontade de Deus era difícil, Abraão não tardou em cumpri-la. Quando Deus falou, ele agiu imediatamente. Por causa da sua obediência, Deus providenciou outro sacrifício e a vida de Isaque foi salva. O labor, irmãos, dos campos de colheita, a mensagem desta igreja parece que é muito pesada, mas nem sempre vai ser fácil, irmãos. Mas quando Deus falar com você, você tem que agir. Deus está falando com você, irmãos. Eu não estou gravando isso aqui à toa, irmão. Isso aqui cansa gravar, irmãos. Eu estou trazendo essa mensagem aqui porque Deus me mandou fazer isso. Quando você avançar em obediência a Deus, Deus sempre vai se mover também a você. É interessante notar, irmãos, que Abraão nunca se referiu às instruções de Deus com respeito a Isaque como um sacrifício. Ele chamou de adoração. A mais alta forma de adoração é olhar além de Isaque, quem amamos, e ver Deus. Deus lhe deu uma visão agora, irmãos, e tem mudado a sua vida. Mas a visão nunca deverá se tornar mais importante do que Deus. A sua primeira responsabilidade é desenvolver o seu relacionamento com Deus. Deus provou Abraão para ver se era Isaque ou Deus quem ocupava a sua mais alta devoção. Deus sempre deve ser quem ocupa a nossa devoção. A visão nunca pode substituir o doador da visão, que é o próprio Senhor Jesus. Abraão, irmãos, ele foi móvel para Deus. Abraão viveu uma vida simples, que o capacitou a ser completamente móvel para Deus. Ele poderia mover-se rapidamente de acordo com a ordem de Deus. Gênesis capítulo 12. Ele nunca olhou para trás, Abraão nunca olhou para trás. Abraão não desejou aquela velha vida que tinha deixado para trás, mas ele procurou as novas coisas que Deus faria. Hebreus 11, versículo 6. Abraão caminhou no conhecimento por revelação. Abraão agiu com base na revelação de Deus, ao invés do raciocínio humano. Gênesis 18, 17. Abraão não olhou para as suas habilidades naturais. A promessa de Deus para as nações emergiu, irmãos, de um que era já morto no natural. Abraão não tinha nenhuma habilidade para cumprir o plano de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 12. Abraão viu a Deus. Gênesis 12 registra como Abraão edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Abraão assumiu a responsabilidade pelos outros. Leia a história de Abraão e Ló em Gênesis 14. Se você quer ser um cristão global, estou falando de cristão global. Irmãos do Ministério Graça, nós vamos ser cristãos globais. Você deve assumir a responsabilidade por aqueles que estão em necessidade no mundo ao seu redor. Abraão, irmãos, era generoso. Abraão pagou o dízimo de todas as coisas que possuía. Eu te faço uma pergunta. Tudo que você já tem, você tem certeza que você já deu dízimo de tudo? Abraão estava disposto a habitar em uma terra estranha. Leia Hebreus 11, versículo 9. Ele estava disposto a respeitar a cultura dos outros. Por exemplo, ele se inclinou diante do povo da terra, conforme era costume na época. Gênesis 23, versículo 12. Abraão reproduziu homens de semelhante dedicação. Isso é visto na vida de seu servo Eliezer. Gênesis 24. Abraão deu glória a Deus.
Leia Gênesis 14, do 21 ao 24. Lembre-se sempre, a glória deve ser sempre dada a Deus. E a visão foi cumprida. Abraão, um homem com visão espiritual. Ele foi um homem através de quem as nações foram abençoadas e a visão se cumpriu. Por isso também, aliás, já amortecido, sai uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Hebreus capítulo 11, versículo 12. Irmãos, quando a visão foi dada a Abraão, o seu passado tinha sido improdutivo e seu presente também, mas ele não aceitou o amortecimento do seu próprio corpo e do ventre de Sara. Talvez o seu passado tenha sido espiritualmente improdutivo e seu presente também seja infrutífero, mas agora você tem recebido a visão que Deus tem passado para a sua vida aqui agora, nessa mensagem, irmãos. A visão da colheita espiritual, de você ganhar uma vida em nome do Senhor Jesus e cuidar daquela vida durante um ano, até que aquela vida se torne capaz de reproduzir novamente. Como Abraão, olhe para o futuro com os olhos da fé, sabendo que Ele, o nosso Deus, é poderoso para cumprir o que Ele prometeu para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.